facto tenho que começar a cortar. Obrigado pelo convite. De facto, isto é uma injustiça para mim acabar depois destas intervenções, porque vou de certeza defraudar-vos. Eu posso dizer, eu comecei na área da privacidade, na proteção de dados, quase por engano. Eu, quando respondi ao anúncio da CNPD, eles procuravam um profissional para trabalhar na área da proteção de dados. E eu, recém-licenciado da área de eletrotecnia e computadores, jogava aqui a fazer soluções de backup e disaster recovery. Nunca trabalhar na área legal. Portanto, eu devo dizer que isto acabou por ser quase por acidente. E confesso que até me ter casado não tinha vida e, portanto, dei estas certificações todas. Em relação às experiências, quer dizer, eu vou-vos... confesso que tive muitas auditorias na área das inspeções, já vi muita coisa. Já vi o impacto que tem quando os nossos dados são violados. Quando pessoas como uma mãe que vem ter convosco e diz o que é que eu hei de fazer quando a conta do WhatsApp do filho foi hackeada. Não hackeada, é o problema da falta de conhecimento. Muitas das vezes dão acesso às tecnologias e as pessoas... Era quase como dar a chave de um carro a uma pessoa sem ter a carta de condução. E é feito tudo de uma forma tão fácil para as pessoas utilizarem, e as pessoas julgam que de facto é fácil de utilizar e nunca se pensa muito nas consequências. Este caso do WhatsApp, em que o filho trocava as fotografias com os colegas, as fotografias de família, e de repente ficou sem conta do WhatsApp, porque a mãe, por isso, simplesmente tinha cancelado o contrato com o operador de telecom. Os operadores de telecom são obrigados durante 6 meses a reservar aquele número e depois desses 6 meses o número é libertado. E, portanto, quem herdou aquele número, como é óbvio, ativou uma conta do WhatsApp e ficou com acesso aos dados de backup dessa conta do WhatsApp. E agora pergunta-se como é que se resolve este problema. É algo que as pessoas não pensam muito quando estão a fazer este tipo de subscrição de produtos. E entramos na falta, de facto, de uma cultura de literacia acerca de utilizar a informática. Eu vejo isso pelos meus filhos, eu quando me lhes pergunto, então o que é que vocês hoje estiveram a dar em tecnologias de informação? E muitas das vezes eles dizem, estivemos a jogar jogos. Ok, mas que tipo de jogos? E eles quando começam a dizer, o jogo disto e daquilo, e nunca pensaram como é que as coisas funcionam por trás? Eles não, porque isso não é incentivado. De facto, este tipo de curiosidade não é criado durante a escola. A Comissão de Proteção de Dados teve um projeto muito interessante em 2007, o Projeto Dados, que era vocacionado para as crianças. Nós íamos às escolas, éramos convidados pelas escolas para falar sobre privacidade. Dizer, olha, vocês têm que ter cuidado com aquilo que publicam na internet. Até havia um projeto muito apetecível por parte da Microsoft, em que mostrava as pessoas a colocarem num corredor de uma escola, colocavam uma fotografia mais íntima e depois tentavam-na tirar do mural da escola. E aquela fotografia continuava sempre a aparecer. E é isso que acontece na internet. E os miúdos não têm muita consciência disso. Eu confesso que não sei se da cultura nós não temos muito hábito, pelo menos em casa, de usar os telemóveis. Temos regras de, por exemplo, não poder usar os telemóveis à mesa. O jantar e os momentos de família ainda são em família. Não existe muito aquela questão de chamar pelo telemóvel o filho para vir poder descer cá abaixo para vir comer. Mas os meus filhos, confesso que fico um bocado orgulhoso, mas vamos lá ver por quanto tempo mais isto dura. Quando eles dizem, não, o WhatsApp, isto é um chatice, as pessoas... Eu acordo de manhã, tenho 900 mensagens e eu pergunto, como é que as pessoas têm 900 mensagens num grupo da escola? Eu sei que é da escola, mas é quase impossível humanamente ler aquilo. Mas eu lembro-me que a minha filha, ao segundo dia, bloqueou o grupo da escola no WhatsApp, porque já não estava para aturar mais aqueles contactos.
Mas isto são casos raros. As pessoas não percebem que muitas das vezes. Eu sei que a tecnologia é muito bom, eu sou um fanático de tecnologia, adoro, fico maravilhado sempre que posso ter algo para poder brincar, digamos assim. Mas também eu confesso que, do outro lado, eu acabo por explorar o que é que aquilo traz por trás. Por exemplo, o caso dos carros. As pessoas não se apercebem que o carro é uma recolha de dados ambulante atualmente. É um computador sobre rodas, com toda a sua conectividade. E eu lembro-me de, quando fazia parte do Working Group do artigo 29 de tecnologia, de ser bastante crítico em relação à iniciativa eCall. Não sei se sabem que a iniciativa eCall é uma iniciativa que a Comissão Europeia teve sobre os serviços de emergência dos carros. Ou seja, o carro tem um acidente e automaticamente liga para os sistemas de emergência do país local. Qual foi o problema? Eu lembro-me perfeitamente de estar a debater isto. Os países, os Estados-membros não querem isso, porque, como é óbvio, a quantidade de falsos positivos que vai gerar num sistema já sobrecarregado de emergência nacional não funciona. Então, o que é que aconteceu? As seguradoras disseram, não, a gente faz esse trabalho, a gente faz esse rastreio e, portanto, fazemos esse rastreio e depois encaminhamos, caso seja uma emergência, para os sistemas de emergência socorrerem as pessoas. E houve um fundo em que obriga todos os carros a terem este SIM, que se conecta para efeitos de dados, mandando estes dados para os call centers que foram designados como pontos de contacto, de triagem. O problema é que a iniciativa é boa, mas depois há o problema do function creep, ou seja, quando as coisas descambam no sentido contrário e atuam contra a pessoa. Começaram as seguradoras a querer também aceder aos dados de telemetria dos carros, para saberem a que velocidade a que o carro ia quando teve o acidente, para se poderem desresponsabilizar. Portanto, tudo isto tem os seus impactos e muitas das vezes aquilo que nasce como uma boa iniciativa acaba por ter e funcionar até contra as próprias pessoas. Portanto, eu confesso que destes 27 anos que tenho de privacidade acabo por ser um bocado a concordar que o futuro começa a ser um bocado negro em termos de privacidade, porque as formas como as coisas... Eu lembro-me perfeitamente da primeira investigação de violação de dados que investiguei. Em 96, houve um jornalista que encontrou 14 ficheiros com pessoas infectadas com SIDA, abandonados à porta de um hospital. Estamos a falar de 96. Publicou o nome das 14 pessoas. Não sei porquê, mas publicou. Imaginem o impacto. Nessa altura, ter SIDA era um estigma. Era quase como no início, as pessoas quando tiveram Covid. Que ninguém se queria aproximar dessas pessoas. E isto serve também para demonstrar a falta de capacidade crítica das pessoas de poderem colocar em risco a vida de outras pessoas. No caso das pessoas com SIDA, na altura os hospitais não tinham os cuidados que agora têm nos últimos anos em termos do tratamento da informação dos doentes. Que eu ainda me lembro muitas das vezes fazer inspeções aos hospitais. Eu acho que agora ainda acontece isso, porque também acontece na minha casa às vezes. As pessoas basta virar o teclado e estão lá as passwords para poderem aceder aos sistemas informáticos, muitas das vezes até para poderem prescrever medicamentos. E isso acontece muito. Tem a ver com a capacidade de informação e de treinar as pessoas que lidam com estes dados pessoais. Mas também posso dizer que cada vez mais com a inteligência artificial acaba por ser jogar contra a própria humanidade. O melhor exemplo disso, e isto eu faço bastante investigação às vezes a nível da cibersegurança, da forma como o ransomware funciona. E infelizmente tenho que passear muito pela DeepNet e pela Dark Web e as coisas que se encontram por lá é mesmo grave. O melhor exemplo disso é kits que se podem comprar com centenas de endereços de e-mail por zonas, porque o mercado da DeepNet e da Dark Web é mesmo muito bom e são bem organizados, tenho que dizer isso. Eles até têm, outro dia estava a ver um site
na Dark Web que até tinha uma política de privacidade, que era fantástico. Eles cometem todos os crimes, mais ou menos a nível de política de privacidade, e devo dizer que estavam muito avançados. E era possível, inclusive, comprar um kit de ransomware que faz um target automático das redes sociais. Quando há um tiroteio numa escola americana, que, como sabem, é muito frequente, infelizmente, dispara automaticamente para aquela zona e-mails que estão confirmados automaticamente para os pais com as mensagens para todas aquelas pessoas, porque vai de arrasto, as mensagens a dizer: veja aqui as pessoas que foram afetadas pelo tiroteio na escola, e depois preenche tudo automaticamente, de forma tudo mesmo automático. As pessoas e as pessoas que são pais, quando recebem uma mensagem daquelas, se souberem que os seus filhos estão numa escola afetada, por mais treino que tenham, vão clicar para ver se de facto os filhos foram afetados ou não. Isto é o expoente máximo da exploração das emoções, e já que estamos a falar na área da inteligência artificial, que já começam também a perceber as emoções, como sabem, são classificados no AI Act como alto risco ou mesmo, em alguns casos, proibidos, principalmente se for a leitura de emoções no local de trabalho. Mas o AI Act, lá está. A União Europeia é muito boa a fazer regulamentos, consegue fazer um regulamento de 418 páginas, que acaba-se por se perder um bocado a essência lá por dentro. Mas isto só para revelar que a quantidade de casos, por exemplo, nós tínhamos um caso recorrente na CNPD, como sabem, o Sistema de Informação de Schengen, que permite a entrada de circulação das pessoas. Tivemos um caso de um português que foi vítima de um roubo de identidade. E esse roubo de identidade cometeu um crime na Alemanha. Para conseguir tirar a pessoa do Sistema de Informação de Schengen é quase impossível, porque foi um crime, aconteceu um homicídio, portanto, e aquela pessoa, para todos os efeitos, era a responsável. A pessoa, sempre que saía de Portugal, sempre que saía dos Estados da área Schengen, nunca conseguia entrar novamente. Tinha sempre que haver depois um pedido à CNPD, a CNPD entrava em contacto com as forças alemãs, que foram a origem do alerta. Só quando finalmente a pessoa enviou para lá as impressões digitais, os alemães disseram: sim senhora, mas vai ficar aqui um alerta a dizer que, atenção, esta pessoa foi roubo de identidade, verificar se não é a mesma pessoa e tudo mais. Portanto, isto para mostrar o impacto que tem na liberdade das pessoas os erros nos sistemas informáticos. E eu posso dizer que, infelizmente, há muitos erros, e é de alguns casos bastante grave o que acontece. Por exemplo, um caso que afetou bastante, e já que estamos a falar sobre contenção, eu lembro-me de ontem ou anteontem, um caso de um funcionário europeu do Sistema de Ação Externa da União Europeia, que esteve preso durante 2 anos no Irão, teve que, durante 2 anos, com o receio de poder ser perseguido nas redes sociais com aquilo que tinha publicado, denunciando a sua orientação sexual, e vivia com o receio de que, se fosse descoberto que ele era homossexual, podia ser condenado a pena de cadeia mais longa e, inclusive, em alguns casos, à morte. Isto para dar o exemplo também do caso de violações de dados. O caso mais gritante a nível de violações de dados a nível internacional é o caso da Ashley Madison, que eu acho que a maior parte das pessoas sabem. É um site que as pessoas que quisessem ter um caso extramatrimonial e inscreviam-se naquele site, como é óbvio, são vítimas de ativismo. Naquele caso, a base de dados foi exfiltrada, foi publicada, e pessoas cometeram o suicídio. Houve 3 casos comprovados que, devido a essa violação de dados, 3 pessoas cometeram suicídio. Isto é o caso mais impactante, mais severo a nível de proteção de dados que possam ter. Por isso é que, quando falamos na notificação, na obrigatoriedade de proteger os sistemas de informação, que cada vez têm mais buracos, porque cada vez abre-se portas para os sistemas de informação, porque há a necessidade de interagir com um novo sistema de pagamento,
e muitas das vezes é feito à pressa e não é feito devido a avaliação de risco e de impacto, muitas das vezes sem a obrigação legal para isso, ou não tem base legal para fazer determinados tratamentos de dados, mas é bastante impactante. Neste caso, não foi só esses casos de suicídio. Por exemplo, o caso do Ashley Madison era utilizado também para encontros de índole homossexual, em países onde a homossexualidade é completamente proibida e havia crime da pessoa ser condenada à morte. E não se sabe até agora quantos desses casos é que, devido à quebra de violação de dados de Ashley Madison, quantas dessas pessoas sofreram mesmo perseguição a nível governamental por essa violação de dados. Há, de facto, esta massiva... já foi falado aqui as câmaras de videovigilância. Eu lembro-me que em 2001, quando se começou a falar das câmaras de videovigilância, a CNPD era sempre tida quase como um mal da fita, porque não autorizava a utilização das câmaras de videovigilância sem um devido estudo de impacto, sem qual é o... Agora vemos câmaras por todos os lados, ninguém liga onde elas estão sequer. Eu confesso que não sei se é por ainda ser um bocado de formação profissional, sempre que entro em algum caso eu olho para as câmaras, parece que estou a planear um assalto ou algo assim, mas confesso que me faz algum... como é que é dizer? Esta indiferença que foi criado. Foi criado a pessoa habituou-se a viver com as câmaras, já ninguém quer saber das câmaras de videovigilância, ninguém quer saber da violação que aquilo é. Posso dizer que na Dark Web, mais uma vez, podem comprar listas de câmaras na região de Lisboa, na região do Porto, câmaras que as pessoas instalam dentro de casa e não sabem que estão a ser espiadas por outras pessoas. Porque trazem, de facto, é vendido como sendo de forma fácil de instalar. Instalem isto e vai facilitar a sua segurança. É ótimo, então se for um assaltante que souber como utilizar estas câmaras, pode facilmente usá-las. Mas este tipo de vender sistemas de informação sem eles estarem devidamente certificados, isso é algo que também me faz alguma confusão. Como é que nós, um carro, um veículo, tem que ter um certificado de conformidade, um equipamento de eletrónica tem que ter um certificado de conformidade e nenhuma peça de software tem qualquer tipo de certificado de conformidade. O RGPD é feito com boas intenções, a Diretiva de Proteção de Dados também, mas foi feito por juristas que muitas das vezes não têm a mínima noção da parte técnica. E a melhor explicação, por exemplo, é o caso das transferências de dados. Andou tudo aí a dizer as transferências de dados, foi tudo invalidado. Alguém impediu, tirando a Cloudflare, quando foi o Census e a CNPD atuou, que tivesse impedido de transferir dados para os Estados Unidos ou para outra empresa qualquer. Isso não acontece. Eu lembro-me de falar com colegas engenheiros e eles dizem: mas vamos agora parar com a transferência de dados, porque a gente tem que continuar a utilizar os sistemas que temos. Ninguém vai parar de deixar de utilizar a Microsoft, ninguém vai deixar de utilizar os Androids que têm nos smartphones ou nos Apples. Portanto, tudo isso é tudo muito bonito, mas efetivamente, ainda tirando em alguns casos em que foi proibido, sempre por alguns breves dias no máximo, como é o caso do Garante em Itália, que baniu o ChatGPT durante 2, 3 dias porque não tinham de facto representação na Europa. Noutros casos, essa implementação a nível de efetiva não acontece. Porque nós ficamos... É pura e simplesmente, muitas das vezes, um tema legal só. Serve para ocupar os escritórios de advogados com multas e muitas das vezes sufocar os parcos recursos que as comissões de proteção de dados, as autoridades de proteção de dados têm, como é o caso da Portuguesa e outras, que não podem dedicar-se exclusiva a este caso de transferências ou supervisão. Acodem a fogos, é sempre em forma reativa e nunca é preventivo. Eu raramente fiz uma inspeção ou uma auditoria porque vamos agora fazer uma auditoria aos sistemas de saúde.
Não, nós íamos sempre fazer uma inspeção, uma auditoria, quando havia algo que acontecia. Nunca era algo planeado. E isso é um problema que as autoridades de proteção de dados, tirando 2 ou 3 espanholas, sempre teve bastantes recursos, acaba por haver também um desinteresse em proteger o cidadão e dotar as autoridades de proteção com os recursos que são necessários para poderem fazer este tipo de atividade e de proteger o cidadão. E o cidadão não está informado sobre os seus direitos também. Muitas vezes a única vez que eles são informados é quando estão em um litígio ou algo acontece, mas, por exemplo, eu confesso que muitas das vezes quando vou a um hotel pedem-me um cartão de crédito, mas querem o cartão de crédito porque já está pago, já está tudo efetuado. Porque precisamos, porque é a política da casa. Eu, sim, mas eu não quero dar o meu cartão de crédito. E eles, mas não tem cartão de crédito. Eu não quero dar o meu cartão de crédito. E, mas nunca ninguém nos colocou essa questão. O que é certo, porque as pessoas não estão informadas. E muitas das vezes querem, mal comparado, é como aos cookies. As pessoas carregam nos banners do cookie por defeito e dizem, sim, quero tudo. Mais vale não terem lá os cookies. Eu confesso que é ao contrário. Eu vou sempre te dizer, rejeito tudo. E eu devo dizer, muitas das vezes acaba-se por se confirmar que o rejeito tudo nunca acontece. Eu lembro-me de falar muitas das vezes com o pessoal das equipes da Google, ele dizer, sim, mas isso, pronto, os cookies é sempre uma questão, mas a gente acaba sempre por saber por onde é que as pessoas não precisamos dos cookies para nada. E é verdade, quer dizer, acaba por ser um desses casos. Eu espero é que com a massificação das câmaras, como está a acontecer, não acabemos como na China, com o crédito social, meter esse tipo de sociedade. Se é esse o tipo de sociedade que as pessoas querem, espero que seja daqui a uns anos, que aí eu se calhar vou ter que me mudar para um outro país ou algo assim. Bem, eu já me mudei para o Luxemburgo, mas pronto. Não me mudei, eu venho para cá sempre aos fins de semana, ou às vezes menos. Mas é só para dar o exemplo. Por exemplo, há esta discussão sobre os metadados. Eu confesso que não entendo muito bem a razão dos metadados, porque ainda não vi nenhuma investigação policial e, como eu disse, eu falava bastante com a Europol, com a Eurojust, e é um cavalo de batalha por parte das polícias judiciárias dos Estados-membros que querem sempre os metadados. Eu lembro-me de fazer uma inspeção a uma telecom que implementou, de facto, a diretiva e a necessidade de reter os dados para efeitos de investigação policial. Durante os 8 anos que eles tiveram a recolher os dados e possibilitavam a investigação criminal, eles apenas receberam um pedido do Tribunal para poder aceder aos dados de metadados da polícia. Havia outros 7 registros de investigação desses dados de metadados, que eram feitos por funcionários da própria empresa que vendiam os dados do sistema de metadados a investigadores provavelmente privados. Isto quer dizer que há um abuso. É óbvio que esta recolha indiscriminada de dados tem sempre associado a possibilidade de se reverter contra as pessoas. E vimos isso, o caso do Covid foi o melhor exemplo desses dados. Os metadados utilizados pelas teleoperadoras eram muitas das vezes utilizados pelas polícias, e há o caso da polícia polaca, que utilizava de facto o acesso aos metadados para verificar se as pessoas estavam a violar o confinamento ou não. E se as pessoas se afastassem mais de, eu acho que era 1 quilómetro de casa, mandavam uma polícia à casa para verificar porque é que a pessoa não estava em casa. E as pessoas não sabiam porque é que isso não estava a acontecer. Portanto, facilmente, com a tecnologia que existe atualmente, o cidadão é sempre rastreável. Infelizmente, existe estas 3 vidas, a vida pública, a vida privada e a vida secreta das pessoas, mas cada vez a vida secreta é mais difícil de existir. Existe, de facto, o caso da influência na democracia. Quando houve agora as eleições europeias, nós tínhamos uma equipe dedicada a monitorizar 24 horas por 7 os deepfakes, as deep news, as fake news que eram geradas pela AI para não influenciar
as campanhas que estavam a decorrer para as eleições europeias, mas as eleições europeias também não têm assim um peso tão decisivo como têm as eleições a nível dos Estados-membros, que aí sim, se calhar, vão haver um maior caso, mas existia de facto esta preocupação e da forma como pode influenciar a sociedade. Recentemente, a Amnistia Internacional emitiu um relatório sobre os vícios que o TikTok faz na juventude, que se torna cada vez mais viciante e cada vez mais difícil das pessoas que estão agarrados ao TikTok de largar o TikTok, a forma como é viciante e a forma como o TikTok montou toda a estrutura muito mais agressiva do que a Meta, por exemplo, para se tornar o principal utilizador. A facilidade, o caso, um dos casos mais arrepiantes, eu lembro-me de falar na altura com um dos comissários de que estava a montar a Autoridade de Supervisão de Privacidade na Ucrânia em 2008, 2009. E depois, em 2012, nós ainda trocámos alguma correspondência, mas em 2012 ele deixou de aparecer a uma reunião do grupo de trabalho que normalmente tínhamos na área das telecomunicações, e ele mandou-me um e-mail muito giro, de género: lamento, mas neste momento a privacidade não é uma prioridade na Ucrânia que nós podemos dar a esse luxo. Acaba por ser um luxo. A privacidade é um luxo, assim como a liberdade, e nós só sabemos o luxo que é quando a perdemos. E eu lembro-me que depois, em 2014, aconteceu os vários protestos na Ucrânia contra o regime do presidente na altura, e em que proibia as pessoas de demonstração contra o regime, e inclusive para demonstrar a área do perigo dos metadados, o sistema que utilizou foi que todos os manifestantes que estavam numa determinada área, que se sabia que estava a haver um protesto contra o regime, os telemóveis ficavam registados como estando a participar. A mensagem era: "Dear subscriber, you are registered as participants in the mass disturbance." So, as pessoas eram registadas, mesmo que estivesse lá por acaso, mas estavam registadas como estando numa... de facto... As pessoas não sabem, mas, por exemplo, nós ultimamente, calhou-me a mim analisar um dossiê sobre um sistema de videoconferência, o Zoom, que o Parlamento queria comprar. Nós tínhamos já o Webex, tínhamos o Teams, mas parece que alguém queria também comprar o Zoom para fazermos a coleção completa de videoconferência. Eu estava a analisar o contrato e não é o único fabricante de software. Há lá uma cláusula que diz que o conteúdo é automaticamente, todo o conteúdo gerado no Zoom, nas videoconferências, nas reuniões remotas que se tornaram muito populares na altura do Covid, todo o conteúdo é monitorizado pelo Zoom, e se houver suspeita de qualquer conteúdo que seja em violação da CSAM, Child and Sexual Administration Regulation, que felizmente na Europa ainda acaba por ser um projeto, e há os grupos ativos de privacidade que estão contra. Mas esse conteúdo é todo, ou seja, se vocês estiverem numa reunião de Zoom e se por acaso estiverem a trocar material que pode ser compreendido como pedofilia ou pornografia, os participantes daquela reunião são automaticamente participados a uma autoridade americana. E eu perguntei, mas qual é a base legal que tem de reportar uma autoridade americana estando nós em solo europeu, quando ainda por cima não existe uma base legal na Europa capaz de fazer esse tipo de monitorização. Eu não estou a discutir aqui se é uma boa finalidade ou não, porque hoje é a pedofilia ou a pornografia infantil, amanhã é porque a pessoa fuma, ou porque é obeso, ou outra qualquer manifestação. Eu lembro-me sempre de uma frase do professor Alexandre Pinheiro, que uma vez eu tive o privilégio de a ler, que parece que atualmente estamos a caminhar para as pessoas terem uns cristais.
Temos que ser transparentes em tudo. Eu confesso que sempre que ouço a palavra, não, em nome da transparência nós temos que denunciar isto. Mas qual transparência? Quer dizer, nós não somos polícias. A polícia faz o trabalho dela, que é investigar. Não temos que estar a monitorizar-nos uns aos outros sobre transparência. Mas é a minha forma de pensar, se calhar. O pior caso, e aqui entramos no poder das tecnológicas, porque já não existe o poder dos Estados-membros, as tecnológicas detêm o poder, e se lembrarmos o que aconteceu recentemente o ano passado, em 2022, na guerra da Crimeia, em que o Elon Musk decidiu fazer o shutdown da rede Starlink, colocando às escuras uma contraofensiva ucraniana, que dependia da Starlink para poder fazer essa contraofensiva. Temos aqui o caso de uma entidade privada que consegue mudar, provavelmente ali um bocado, o rumo da guerra. Ele disse, escusando-se, que ele não desativou, apenas não ativou a rede de Starlink porque achava que iria escalar o conflito. Temos aqui uma pessoa com o poder, não de um Estado, mas com o poder de influenciar uma guerra. Acima do Estado, sim, mas isso é completamente... Tivemos o caso, e como sabem, o Sr. Elon Musk é bastante recorrente nessas situações. Ele está agora em guerra com a Austrália, também com o Brasil, acerca da segurança eletrónica e acabar de criar aqui um conflito, por exemplo, no caso da Austrália e do conflito que tem com o Elon Musk. Como sabem, aconteceu por causa de um atentado terrorista que aconteceu numa igreja, que foi filmado, e o comissário da privacidade e da segurança australiano emitiu uma ordem a dizer que todos os conteúdos de vídeos, de forma a não incentivar, deveriam ser removidos das redes sociais. A Meta acatou, a Google acatou, a X não acatou. Eu disse, sim senhora, nós vamos banir os conteúdos que forem da Austrália, mas do resto do mundo não. Que ao fim e ao cabo é o princípio do right to be forgotten, que acontece, ou seja, os conteúdos na Europa são removidos, mas o resto do mundo, e se usarem uma VPN ou um DNS server fora da Europa, têm acesso aos conteúdos que estão bloqueados pela Google, supostamente. Mas isto também levanta aqui, de facto, o problema de saber se, de facto, também um país pode legislar para a nível global. Ou seja, de impor uma legislação ou um mandato que seja efetivo a nível global. E acaba por ser aqui esta discussão que tem. Eu acho que não tenho muito mais, já estou a ultrapassar o tempo, mas gostava só de facto de dizer que também nos colocamos nesta situação de dependência tecnológica completamente. A Europa é boa a fazer papéis, mas não é muito boa a fazer tecnologia. E hoje em dia, se a Microsoft decidir desligar-nos os sistemas, por isso simplesmente ninguém tem acesso aos sistemas operativos, nem aos servidores, nem aos seus dados na cloud. Portanto, era só apenas isso que eu gostava. Existe de facto, e eu acho que o principal foco que se deve de ter é na literacia informática. Instruir as pessoas, dizer quais são os riscos, demonstrar quais são os riscos e tentar que, de facto, não se pinte um futuro tão negro a nível de privacidade que, como já alguém disse, vai ser cada vez mais um privilégio dos ricos e não um das pessoas em global. Por isso, obrigado pelo convite.